Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje o nosso assunto é carros elétricos. Estamos aqui com um convidado especial que volta em nossos estúdios para falar do assunto, um dos protagonistas dessa revolução que o Brasil e o mundo estão vivenciando, revolução da mobilidade, revolução do jeito de fazer carro. Estamos aqui com Alexandre Baldi, que é chairman da BYD Brasil, ex-ministro também. Então, ministros e presidente, muito bem-vindo de volta a nossos estúdios. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui contigo, uma alegria poder conversar contigo, com o teu público aqui tão qualificado. Perfeito. Então vamos direto ao ponto, vamos falar de carros elétricos da BYD. BYD que se tornou líder, né, da venda de carros elétricos, superando a Tesla. Aqui no Brasil está liderando as vendas de veículos elétricos e vários modelos da BYD se tornaram o objeto do desejo dos brasileiros, né? Principalmente o Dolphin, mas não apenas o Dolphin, né, que é o carro, vamos dizer assim, popular entre aspas da BYD, mas como estão indo as vendas dos carros elétricos aqui no Brasil da BYD e quais são as perspectivas para a marca no próximo ano e nos anos que virão? Bem, a BYD, Build Your Dreams, ou como aqui no Brasil a gente tenta levar ao brasileiro, construa seus sonhos, ela tem obtido muito êxito. É a fase 1 de implementação da marca no Brasil, nós temos atingido com um objetivo alcançado, ser o número 1 em carros elétricos e estar entre os 3 maiores entre carros híbridos. Quer dizer, no mês de outubro nós conseguimos atingir os 2 objetivos. Ser o número 1 em vendas de carros elétricos. Se você considerar todos os demais concorrentes no número de vendas de carros 100% elétricos, a BYD ela consegue superá-los. Portanto, o BYD Dolphin foi uma revolução no mercado local. Eu não considero, nós não temos carro popular, mas sim um carro acessível, porque o BYD Dolphin, que é o carro elétrico, que tornou essa revolução no mercado de carros elétricos acessíveis, completamente em termos de revisita a preços, de reposicionamento de todas as marcas, mas que leva features, acessórios e qualidade no seu carro mais acessível. Portanto, tem sido um extremo êxito, um extremo sucesso no Brasil, a demonstração de que é uma marca que tem comprometimento com o meio ambiente, comprometimento com a sustentabilidade, comprometimento com a qualidade do produto. As pessoas entendem, mas uma marca chinesa vindo para o Brasil, estar aqui colocando seus produtos perfeitamente. É uma marca que é líder global, é a maior empresa hoje de carros elétricos e eletrificados do planeta, que decidiu colocar no Brasil a sua segunda maior força global. Pós-China, o Brasil se torna a segunda força globalmente da BYD. Pois é, dando alguns números para o nosso público, agora pegando os números do mês de outubro, o Dolphin ele conquistou 57% do share do mercado, né? Então, de fato, falando de carros elétricos, claramente. Então, está dominando esse setor no segmento EV, emplacou 2.370 unidades, ou seja, somando todos os demais veículos, não se chega ao total emplacado pela BYD. Qual o segredo do sucesso desse carro? Por que o brasileiro está gostando tanto do Dolphin? É a dimensão, é o valor um pouco mais econômico do que os outros modelos, que são mais premium, é o consumo, é a tecnologia. Eu tive o prazer de visitar a fábrica de vocês, agora vamos falar disso também, lá em Camaçari. Eu vi esse carro, mas qual que é o segredo do Dolphin? Carlos, é uma novidade para o brasileiro. O carro elétrico, em pesquisa recente apontada, demonstra que pelo menos 1/3 da população tem o desejo de conhecer e torna como uma opção a aquisição do carro elétrico. Lembrando que o Brasil tem uma frota total de 40 milhões de automóveis e nós só trocamos, quer dizer, o mercado de carros 0 km são 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões anualmente. E o BYD Dolphin, quando ele entra no mercado, no final de junho, lançado aqui no Brasil, ele revolucionou, porque ele mostra que ele tem qualidade, um acabamento impecável, features, acessórios que tem no carro mais caro da BYD, mas tem no carro mais acessível. Quer dizer, as pessoas se surpreenderam. Uma performance extraordinária, um carro que é puramente elétrico, com quase 400 km de autonomia. Isso para se encaixar no dia a dia daqueles que utilizam o carro no meio urbano, só dentro da cidade, ele praticamente é completamente convergente. Então isso tem cada dia mais conquistado a atenção, a curiosidade e, sobretudo, o desejo de compra como a compra efetiva. Então, o BYD Dolphin, ele realmente é hoje um sucesso no mercado brasileiro e, especialmente, ele tem quebrado essa barreira das pessoas a conhecerem um carro elétrico. Saber assim,
a autonomia é suficiente para aquilo que é minha utilização diária? Quer dizer, a média do brasileiro em termos de diário são 36 quilômetros de direção. Quer dizer, você, por dia isso? Isso, um dia útil. Quer dizer, você tem um carro com quase 400 km de autonomia, você teria condição mais do que suficiente para carregar o seu carro em casa. Claro. Nós damos o carregador para a pessoa instalar na sua casa e poder fazer a utilização em todos os dias úteis do seu trabalho para a sua casa. Pois é, terminando esse ponto, para depois falar um pouco da fábrica de vocês, como que está a situação dos carregadores, dos pontos de carregamento no Brasil? Porque na Alemanha, na Europa, na Noruega também, onde carros elétricos são muito mais populares, né, muito mais comuns encontrá-los nas ruas, há ainda uma dificuldade de encontrar com tanta frequência carregadores, né? Em algumas cidades, como Munique, eu visitei também, percebi que há uma certa capilaridade, mas em outros lugares, na Alemanha Oriental, principalmente quando fui na Saxônia, achei muito menos locais com carregadores de carros elétricos. Como está isso no Brasil? E há uma homogeneidade no país todo ou alguns estados que estão mais à frente e outros mais para trás nesse ponto? Carlos, primeiramente uma quebra de cultura, né? uma mudança cultural. O brasileiro tem o hábito, uma paixão pelo carro, o hábito de ter o carro como um asset, né? Como um patrimônio. E quer dizer que você quebrar uma cultura de que eu nunca me atentei ao ponteiro que marca o combustível do meu carro. Porque você sabe que por qualquer esquina você encontrará um posto de combustível ou você, claro, na rodovia, encontrará ali um posto de combustível. Então, quer dizer, agora as pessoas terem que fazer essa análise, né, de que o consumo pela sua utilização realmente é uma mudança cultural muito profunda. E você ter um carro elétrico, o brasileiro ele precisa entender o valor residual. Quer dizer, eu compro o meu carro e qual será o valor residual quando eu desejar trocar aquele carro. Claro. Então isso é importante porque ele avalia aquilo como uma propriedade, quer dizer, como um asset. E nesse sentido a gente tem demonstrado que a BYD veio para o Brasil para ficar, o seu produto é o melhor em termos de qualidade, a garantia é a melhor em termos de durabilidade, são 8 anos para garantir a bateria, são 5 anos de manutenção gratuita, pelo um preço extremamente acessível. E o carregador a gente dá ele para que a pessoa possa levar para casa e instalar na sua própria casa. Quer dizer, o Dolphin você carrega na tomada convencional, de 3 kWh, ou você terá o carregador, para que as pessoas entendam que você sai da sua casa com a bateria completamente carregada para que você possa enfrentar o seu dia a dia com autonomia mais do que suficientemente necessária. Agora, a infraestrutura das vias urbanas, das cidades, nós temos investido, temos dado aqui condições, vamos até lançar em dezembro, uma linha completa para a financiabilidade dessa infraestrutura, quer dizer, buscando parcerias com outras companhias, sejam do setor de matrizes energéticas, que desejam entrar fortemente nesse ambiente de carros eletrificados, ou até mesmo com startups que desejam investir, iniciando nesse ambiente que é altamente de oportunidades de novos negócios. Então a BYD ela tem dado suporte financeiro, dado suporte em termos de patrocínio para que a gente possa ampliar fortemente a infraestrutura em vias urbanas e rodoviárias, para que a gente gere essa tranquilidade. Nós temos o BYD Dolphin, que é o carro mais acessível de 149.800, mas temos o BYD Tan, que é uma SUV de quase R$500 mil, que é 100% elétrico. Então a gente quer dar para todos os perfis de nossos potenciais consumidores a visão de que a BYD veio para o Brasil para ficar e investe na infraestrutura para que ele tenha a tranquilidade de, por onde ele for, nós teremos ali a condição de infraestrutura para ofertar a ele o carregamento da bateria. Só para entender, quanto tempo demora para um carregamento normal e quanto que é a diferença com o carregador que vocês oferecem, né? Porque imagino que seja muito mais rápido o carregamento com o carregador de vocês, né? Você tem, em torno de 4 horas, a condição de carregar 80% da bateria de um BYD Dolphin. Uma bateria de aproximadamente 44 kW. Isso com o carregador de vocês? Com o carregador que a gente dá para o consumidor levar para casa. Perfeito. Certo? Você levará em torno de 10 horas para carregamento completo numa tomada convencional. Então à noite assim, deixa carregando e já... Você tem 400 km de autonomia. Perfeito. Lembrando que 1 kWh para um consumidor do estado de São Paulo, a região ali de Campinas é o mais caro quilowatt-hora do Brasil. Você enche uma bateria, completa a bateria de um BYD Dolphin com em torno de R$35. Se você observar a mesma autonomia para um carro a combustão
Claro. A gasolina, não tem você vai né? completar um tanque com quase R$250. Claro, claro. Agora, falando um pouco da questão da expansão de vocês, a inauguração da fábrica da Bahia foi algumas semanas atrás, teve a presença também do vice-presidente Alckmin, e foi algo, de fato, em pompa magna, porque demonstra que a BYD vai produzir no Brasil. E há alguns dias atrás saiu a notícia que vocês já estão pensando em uma expansão disso, ou seja, as vendas foram tão bem que vocês já estão pensando em contratar mais gente. A previsão era, se não me engano, de 5.000 contratações lá na Bahia. Quanto que é a previsão, quanto que é a nova previsão, nova expectativa? E vocês estão pensando em outras fábricas, tirando a de Campinas, que faz ônibus elétricos, né? Vocês têm outros planos ou, por enquanto, é só Camaçari, eventualmente com um maior número de funcionários? Cara, nesse âmbito de um sucesso que nós estamos hoje percebendo no dia a dia da BYD, existe sim a perspectiva, a projeção de uma ampliação de investimentos. A Prefeitura de São Paulo hoje avalia a compra de ônibus elétricos e a BYD é um forte player para fornecer esses ônibus. A concretização dessa aquisição por parte da Prefeitura de São Paulo na eletrificação da frota dos ônibus aqui municipais certamente dará condição para que o investimento seja ampliado na fábrica de Campinas. A fábrica de chassis para os ônibus elétricos deverá receber, na concretização desse pedido pela Prefeitura, de um investimento robusto e de um incremento de número de trabalhadores. E também há hoje um movimento forte por parte de BNDES, de governo federal, também para a aquisição de frota de ônibus elétricos. Ônibus elétricos por quê? Porque você tem a proteção ao meio ambiente, a sustentabilidade, mas o conforto ao passageiro e especialmente ao custo de manutenção e o arrefecimento da tarifa pública que pode ser então repassado ao passageiro. Claro. Então, quer dizer, ele tem vários pontos de encontro que são econômicos e sociais. E também, no caso dos carros de passeio, nós temos encontrado muito sucesso e, claro, muita aderência do consumidor com o nosso produto. Esse objetivo de Camaçari, ele pode sim ser elevado em termos de número de investimento, que inicialmente está previsto 3 bilhões de reais de investimento, com 5 mil empregos. A perspectiva é que a gente possa aumentar em torno de 20% o número de empregos que possam ser gerados nessa projeção e um aumento considerável que ainda não está autorizado pela matriz de ser divulgado, mas é considerável o aumento do investimento financeiro na planta de Camaçari. A meta de produção continua sendo 300 mil veículos por ano, indo para meio milhão? Tem alguma mudança? Porque eu me lembro que a gente tinha nos números... Nenhuma mudança. Então continua... E só para a gente entender, hoje mais ou menos, para a gente encerrar nosso primeiro bloco, mais ou menos o Brasil vende um pouco menos de 2 milhões de carros por ano, né? Se não me engano, números... Deverá ser um pouco mais. Um pouquinho de 2 milhões por ano. Desse montante, quantos vocês acham que serão carros elétricos nos próximos 2, 3, 5 anos? E disso, qual a porcentagem que vocês... Qual o market share que vocês esperam atingir nos próximos anos? Cara, lembrando que o carro elétrico hoje e o eletrificado. Então, eu acredito que nos próximos 5, 7 anos teremos uma transição forte para o carro híbrido, que é o eletrificado, e que posterior a isso nós teremos uma participação considerável do carro elétrico. Quer dizer, hoje o carro elétrico ele tem menos de 1% desse mercado. Nós estamos falando em menos de 1% de participação na venda efetiva total de carro 0 km que o carro elétrico participa. O carro híbrido, que é o eletrificado, ele já participa com maior força, porque você tem o carro híbrido não plug-in, que é aquele que ele tem um reabastecimento aí pela sua performance, né? E tem o carro efetivamente o híbrido, que é o plug-in, que esse é um carro também que tem uma curva de crescimento bastante interessante e que eu acredito que ele vai crescer. Por quê? Porque as pessoas percebem que no dia a dia do uso urbano, marcas que entraram primeiro, você tem uma performance de 50 km de uso diário. Se a média do brasileiro na via urbana é de 36, quer dizer que ele conseguiria mais do que suficientemente estar atendendo com 100% elétrico. Então, quer dizer, nessa primeira curva de aprendizado, de absorção pelo brasileiro, eu acredito fortemente que o híbrido terá sucesso e o híbrido flex fuel, quer dizer, com etanol, para que depois a gente possa, né, ao vencer essa barreira cultural e disruptiva do carro elétrico, para que o carro elétrico tenha uma força expressiva aqui no mercado brasileiro. Falando nessa questão do flex elétrico, vocês anunciaram também a construção de um centro de pesquisa lá em Salvador, né, em colaboração com a Federal da Bahia, com a Universidade Federal da Bahia. Será lá desenvolvido esse modelo de elétrico flex? Quanto tempo vocês esperam antes da chegada no mercado do BYD elétrico flex? E qual será, se tem alguma novidade, algum tipo de estudo específico que vocês estão trabalhando? Imagino que seja um produto só para o mercado brasileiro, ou tem a perspectiva de exportar isso mundo afora? Carlos, a nossa perspectiva é de se desenvolver esse carro
lá no centro de pesquisa, ali, o Cimatec, ali na região metropolitana de Salvador, Camaçari. Lá vai receber um investimento expressivo, né, para um centro de pesquisa e desenvolvimento da BYD. Lembrando que a BYD ela detém hoje na China 90 mil engenheiros, cientistas e pesquisadores, para que seja fortemente um pilar da empresa o desenvolvimento de novos produtos, com novas tecnologias, né, para que a empresa possa oferecer cada vez produtos que estejam mais conectados com a modernidade, a inovação, seja para o mercado brasileiro, seja para o mercado global. E o desejo é replicar isso no Brasil, para que possa haver essa conexão entre o centro de pesquisa lá em Shenzhen, lá na China, com o centro de pesquisa aqui na Bahia, para que a gente possa desenvolver localmente a tecnologia, por exemplo, do Flex Fuel com etanol. Para já inicialmente, o nosso desejo é, em dezembro de 2025, começar a produzir os nossos carros híbridos e já com a tecnologia Flex Fuel com o etanol. Pois é, né? Também engenheiros na China, aqui na Bahia, vocês estão pensando em contratar quantos engenheiros, quantos pesquisadores? Porque é um número tão grande que, por ano, o Brasil, se não me engano, forma um terço desses engenheiros e cientistas, né? Quantas pessoas estão pensando em contratar nesse centro de pesquisa e, eventualmente, haverá outros spin-offs, né, de pesquisa ou será só dedicado ao carro Flex? Bem, o nosso objetivo sobre contratação de pesquisadores, engenheiros e cientistas ainda não é ainda, vamos dizer, sabido, porque são produtos e desenvolvimentos que vão se desencadear ao longo desse processo de implantação da unidade industrial aqui do Brasil, seja para a produção local de baterias, seja também pelo desenvolvimento e, é claro, a pesquisa sobre novas matrizes minerais para a alimentação, né, de novas tecnologias que poderão surgir, porque lembrando que hoje o lítio é a base das baterias que a BYD produz e é a segunda maior fabricante global de baterias. Agora, ela pesquisa a todo o tempo novas perspectivas, né, para que a gente possa estar sempre à frente da inovação sobre a alimentação, né, sobretudo de carros. Agora, o centro de pesquisa aqui no Brasil, ele servirá aos carros de passeio, mas não somente. Ele servirá para todas as tecnologias que a BYD possui na China para que seja replicada aqui no Brasil. E também a questão, a gente está falando agora da exportação e da BYD como líder global. Nosso último papo aqui, falamos do Brasil como potencial plataforma de exportação de carros elétricos na América Latina e, eventualmente, mundo afora. Essa é a primeira grande fábrica, se não me engano, da BYD fora da China, ou tem outras fábricas dessas proporções, e vocês acham que vão conseguir entrar em mercados até muito mais complexos do que o Brasil, como a Argentina, por exemplo, que é um mercado que mira e mexe, cria barreiras alfandegárias para carros brasileiros, ou mercados com uma renda per capita menor, como, por exemplo, países vizinhos? Qual é a estratégia da BYD para exportar os carros elétricos feitos do Brasil para os países da América Latina e para o resto do mundo? A BYD decidiu, após a visita do presidente Lula à China no mês de abril e essas conversas da convergência da agenda do governo federal, com proteção ao meio ambiente, com a redução da temperatura, né, haja vista desastres climáticos no sul. Essa semana nós vivemos aí nos últimos dias, né, aqui na cidade de São Paulo, famílias sem energia, centenas de milhares de famílias sem energia elétrica, quer dizer, é básico para a sua sobrevivência diária. E tudo isso tem a ver com a queima de combustível fóssil, com a combustão, com o despejo de poluentes por carros nas ruas. Então, quando a gente percebe que a agenda do governo federal ela é convergente com a agenda da BYD globalmente, a BYD investia fortemente na Tailândia como seu segundo ponto, fora da China, para a expansão da marca em termos industriais. E essa guinada para o Brasil se deu por essa agenda convergente. Então, quer dizer, o Brasil hoje é o país fora da China que mais receberá investimentos e que mais desenvolverá produtos da BYD fora da China em todo o mundo. Agora, é claro que a BYD investe fortemente em todo o mundo. Se você observar na Europa, ela cresce, ela investe muito em todos os países da Europa. Europa Ocidental, Europa Oriental, há uma adesão também fortemente. Se você for no Reino Unido, você perceberá uma loja sendo inaugurada em breve em Londres, lojas sendo inauguradas na Alemanha, na Itália, na Espanha, mas também aqui na América do Sul. No Chile, a BYD já tem uma operação de ônibus elétricos, de mais de 1.000 ônibus na frota, há mais de 7 anos, quer dizer, o produto já testado e já verificado por parte da sociedade, por parte dos operadores, que é um sucesso. Também como as concessionárias de carros a passeio. O Chile é um mercado de menos de 300 mil carros anualmente, quer dizer, é como o estado de São Paulo se nós considerarmos para efeito comparativo. Mas a Argentina é um mercado que a BYD vem estabelecendo. O Uruguai, se você for à Punta del Este, assim como vários brasileiros vão agora para a passagem do Ano Novo, perceberá a loja da BYD lá
né, no Uruguai, em Punta, em outras cidades, assim como nos países que têm uma economia e uma condição política estável. O Peru recebe investimento hoje da BYD, o Equador recebe investimento hoje por parte da BYD, a Colômbia recebe hoje investimento por parte da BYD. Quer dizer, os países que têm um ambiente estável economicamente dizendo, recebem investimento para as concessionárias, onde a planta de Camaçari será a base, né, de fornecimento, esse hub da América do Sul, assim como da América Central. Hoje a BYD cresce fortemente no México. O ano que vem tem planos de expansão, de uma rede concessionária muito forte, mas cresce em El Salvador, cresce na Guatemala, quer dizer, cresce em diversos países da América Central também. Pode ser que o Brasil seja esse hub para a América Central? Eu também acredito que possa ser. Haja vista os embates geopolíticos que ainda persistem entre Estados Unidos e China e, sobretudo, nesse acordo bilateral que existe entre os americanos e os mexicanos. Então, eu acredito que o Brasil pode também ser esse hub que certamente será da América do Sul, mas provavelmente também será da América Central. Perfeito. Vamos continuar a partir desse ponto, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui com o nosso BMC Talks para continuar o nosso papo com o chairman da BYD no Brasil, Alexandre Baldi. 2 minutinhos e estamos de volta. Não saia daí. E de volta para o Talks, hoje à noite o nosso papo é sobre carros elétricos. Estamos aqui com o nosso convidado especial dessa noite, o chairman da BYD, Alexandre Baldi, que mais uma vez está conosco aqui em nossos estúdios. Presidente, a tendência global hoje, principalmente das duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos, é para a eletrificação das suas frotas. A China com vários produtores, mas a BYD liderando essa revolução, os Estados Unidos com a Tesla. Como que o Brasil está se posicionando nesse aspecto? O senhor falou que o governo atual está muito alinhado com isso. E o que está mudando no jeito do brasileiro de consumir carro e no jeito do mundo? O que vai mudar nos próximos anos também? Carlos, é uma colocação muito interessante a que você faz, porque os dois maiores mercados econômicos globais, Estados Unidos e China, invertemos quando a comercialização de automóveis, China e Estados Unidos. Quer dizer, a China, de cada 10 carros hoje comercializados 0 km, quase 4 já são elétricos. Os Estados Unidos vêm desejando que alcance esse mesmo número. Como? Você percebe que o governo americano hoje dá subsídio para a indústria. Quer dizer, você falou, a Tesla é um grande líder no player de carros elétricos em solo americano, mas a General Motors, a Ford, eles vêm investindo fortemente na eletrificação de frota porque tem subsídio do governo americano para que os carros possam ser elétricos. O governo americano dá subsídio para as concessionárias e dá subsídio na conta para o consumidor. Cada consumidor americano recebe $7.500 para que ele compre um carro 0 km elétrico em solo americano. Isso é muito maior que a China, que já alcançou um volume de frota muito maior, considerando o efeito comparativo, quer dizer, proporcionalmente a maior frota global elétrica no planeta. E quando a gente avalia esses dois mercados americanos, de todas as montadoras, das indústrias de carros no mundo, o Brasil não é uma ilha e não poderá ser diferente. Quer dizer, a maior montadora global está no Japão, bem perto ali da China, mas os seus maiores mercados consumidores também estão nesses dois países. E o Brasil certamente também um grande e importante país para essa montadora. Então, nesse sentido, Carlos, a BYD hoje fornece baterias para a Tesla, a BYD hoje fornece baterias para a Mercedes, quer dizer, uma grande montadora alemã, a BYD hoje fornece baterias para a Toyota, quer dizer, a maior montadora global e a maior montadora japonesa, e a BYD hoje é o 4º player mundial que vem conquistando cada dia mais mercado e deseja, nesse aspecto, como o Brasil, um país estratégico, porque é o país da Amazônia, é um país da COP30, é um país que o governo federal tem na agenda essa questão da sustentabilidade fortemente e que o brasileiro ele tem realmente essa cultura de se preocupar com o meio ambiente. E nesse aspecto, a questão cultural para o carro elétrico, eu acredito sim, que tem toda a perspectiva de ser vencida a barreira para o carro elétrico para que a BYD e as demais montadoras tenham sucesso local. Lembrando que nós não seremos uma ilha. As indústrias globais, certamente, o Brasil é um grande mercado, mas se considerar globalmente, ele é uma parcela do mercado. Claro. Quer dizer, e nisso, certamente o Brasil estará na mesma linha do que as grandes economias já estão hoje. Presidente, só para terminar esse ponto, o senhor falou que justamente os Estados Unidos fornecem $7.500 de subsídios para que os americanos comprem carros elétricos. Para cada americano. Os europeus também têm subsídios muito generosos, depende do país, né? Alguns países mais, alguns menos. Mas a Europa hoje já passa por uma questão mais complicada e complexa, Carlos, por quê?
A matriz elétrica da Europa, boa parte ela advém de combustíveis fósseis. Sim. Quer dizer, a matriz elétrica do Brasil, nós alcançamos ao longo desse ano, muitos meses, 90% de energia renovável. Claro. Quer dizer, hidrelétricas, crescemos fortemente com a eólica, crescemos vertiginosamente com a fotovoltaica, quer dizer, painel solar. Sim. Então, quer dizer, o Brasil ele está completamente na agenda forte para que ele possa ser um país referência globalmente na matriz elétrica e, é claro, na sua condição de frota automotiva eletrificada. Mas meu ponto, com certeza isso é fundamental, mas meu ponto era mais uma questão ligada à capacidade econômica do brasileiro de adquirir um carro elétrico, assim como de outros países. Se países de renda alta ou médio-alta estão subsidiando pesadamente a compra de um carro elétrico, contando que $7.500, contando o preço mais ou menos de um carro lá, estamos falando de um quarto, até um terço, às vezes, do valor do veículo. Na Europa também a proporção é mais ou menos essa. O senhor acha que o Brasil deveria fazer a mesma coisa? No sentido que, quando a gente visitou a fábrica, a inauguração da fábrica de Camaçari, o governador da Bahia, ele apresentou para o público um projeto para isentar carros elétricos do IPVA. Mas o senhor acha que o governo federal deveria fazer algo a mais? Ou governos estaduais deveriam fazer algo a mais, subsidiar mais esta revolução tecnológica, como está sendo feito em outros países, para deixar isso mais rápido, mais ágil e não esperar muito tempo para essa eletrificação da frota? Carlos, quando a gente observa a questão climática e as tragédias que a gente vive, eu não tenho dúvida que todos os governos devem se empenhar mais para que a gente mude a realidade para a nossa vida e para as nossas próximas gerações. Para que a gente não sofra mais com calor intenso, para que a gente não sofra mais com as tragédias climáticas, com chuvas, enfim, com tudo que a gente vivencia hoje no dia a dia. E se você observar que o governo federal fez de tudo para atrair a vinda da BYD para o Brasil, que é a maior montadora de carros elétricos e eletrificados do mundo, ele está numa agenda completamente convergente. Quer dizer, deu os incentivos adequados. Na reforma tributária, considerou a competitividade para carros elétricos e eletrificados, especialmente aqueles que, como a BYD desejou, investir nos Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quer dizer, ele tem uma agenda que dá a perspectiva de competitividade, que quando a gente avalia tributação nos Estados Unidos e tributação no Brasil, a complexidade é muito maior. Aqui você tem 3 esferas distintas, em termos de executivo, e que há a cobrança de impostos diretos ou indiretos. E quando a gente avalia como uma cobrança importante para o consumidor, como o IPVA, estados que estão nessa agenda de proteção do meio ambiente, concedendo a isenção de IPVA. Distrito Federal, o governador da Bahia, Jerônimo, como fez no dia do anúncio da BYD em Camaçari, é uma agenda que está convergendo com o meio ambiente, mas que ele está estimulando o crescimento de carros elétricos no seu estado. Agora, é claro que se nós conseguíssemos ter uma política pública nas 3 esferas administrativas convergente, certamente a gente aceleraria. Estados Unidos acelera muito. Nas 3 esferas da cadeia produtiva automotiva, fábrica, concessionária, que é a distribuição, e consumidor, que é o comprador. Se nós conseguíssemos, numa política pública em conjunto, prefeituras, governos estaduais e governo federal, ônibus para ajudar o transporte público, emissão de poluente, carros entre as esferas estaduais e federais, quer dizer que a gente conseguiria acelerar e promover o aumento da eletrificação da frota, a proteção do meio ambiente e certamente a contenção de tragédia climática. Perfeito. Agora, falando um pouco de preços também, presidente, a gente falou no nosso último papo que a tendência dos carros elétricos é se tornarem cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis ao grande público. O que a BYD está prevendo para os próximos anos? Os preços vão diminuir progressivamente, teremos carros mais econômicos que chegarão no mercado, carros menores ou carros com, vamos dizer assim, com menos tecnologia, mas mais disponíveis para o grande público. Qual que é a estratégia comercial de médio e longo prazo para os carros da BYD? Carlos, a BYD veio para o Brasil para ficar. A BYD veio para o Brasil para estar entre as maiores indústrias automotivas, que é uma Green Tech, uma empresa de novas tecnologias aqui no Brasil. Se o BYD Dolphin ele revolucionou o mercado como um todo, seja de elétricos ou eletrificados, certamente nós teremos ainda mais quando outros lançamentos que virão em 2024 efetivamente forem colocados aqui no mercado local. A BYD ainda tem muito pela frente, novos produtos, novos lançamentos para que a gente possa alcançar das nossas próximas fases de implantação da empresa no Brasil, os nossos objetivos. E especialmente em até 5 anos, estarmos entre as 3 maiores indústrias automotivas no mercado local. Sem dúvida alguma, Carlos,
a acessibilidade nos nossos modelos, ela vai se dar com preços mais competitivos, mas lembrando que o carro mais acessível da BYD não deixa como não deixará de entregar qualidade, conforto, segurança e autonomia, mesmo sendo ele 100% elétrico. Então, quer dizer, quando nós lançarmos ainda em 2024 um carro mais acessível, com preço mais competitivo, você pode ter certeza que a revolução nesse mercado será ainda muito maior, como foi do BYD Dolphin. Ao mesmo tempo, presidente, agora entrando um pouco nos aspectos meramente de custo mesmo e econômicos dos carros, há uma polêmica que está crescendo, está montando, vamos dizer assim, sobre a tributação de carros elétricos importados. A Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, está pedindo para que a aplicação de uma alíquota de 35% para a importação, que hoje são isentos os carros elétricos importados, esta alíquota volte a ser progressivamente reintroduzida. Isso não poderia encarecer os carros elétricos brasileiros, ou pelo menos as peças importadas? Como que seria a tributação nesse aspecto das peças que viriam do exterior? E qual que é a resposta da BYD a esse ponto? Porque, de um lado, a Anfavea obviamente defende produtores que não são, ou pelo menos não totalmente eletrificados, produtores tradicionais, mas para o outro existe essa preocupação de uma chegada de muitos veículos elétricos que poderia tirá-los do mercado. Como é que está essa discussão e o que o senhor acha que o governo federal vai atuar nos próximos anos? Bem, Carlos, eu acredito que nós devemos separar entre as indústrias que têm compromisso com investir no Brasil e se tornarem empresas locais. A BYD trata com esse investimento na Bahia, esse investimento no Brasil, como a maior do mundo veio para ser uma empresa brasileira. Quer dizer que ela hoje tem investimento efetivo em uma planta industrial para produzir um carro brasileiro. Isso que permite que essa discussão sobre tributação de importação, sobre essa alocação de diferença entre carro local e importado, para nós, ela esteja em segundo plano. Quer dizer, que nós nos tornaremos uma empresa brasileira. Nós nos tornaremos os nossos produtos, carros BYD Dolphin, como um fenômeno que foi em 2023. O BYD Song, que é um SUV, que é um fenômeno de vendas em 2023, em outros produtos que se tornarão brasileiros. Quer dizer, que a gente aguarda o governo federal desenvolver essa política de retomada de tributação de imposto de importação com muito respeito, acreditando que permitirá que quem é sério, quem tem compromisso com o Brasil, quem tem compromisso com investir no Brasil, que você mesmo presenciou conosco em Camaçari, certamente será respeitado para que a gente consiga atrair esses investimentos, para que gerem empregos, que promovam renda, mas especialmente que desenvolvam novas tecnologias para o brasileiro. O brasileiro hoje, cara, ele tem sede de uma nova tecnologia, ele tem sede de inovação. Se você perceber em pesquisa recente avaliada, mais de 2/3 da população ela tem o desejo pela aquisição de um carro híbrido ou elétrico, quer dizer, um carro eletrificado. E nesse sentido, a BYD traz para o Brasil um investimento que é completamente conectado com esse desejo do brasileiro. Agora, presidente, só para a gente também entender um pouco melhor, vocês vão tropicalizar de fato os carros, vão introduzir aqui no Brasil, vão brasileirar os carros elétricos chineses. Como foi possível trazer a eficiência chinesa para o Brasil? Sabemos que temos problemas, diferenças com legislação trabalhista, leis tributárias também, questões de infraestrutura, de logística. A fábrica de Camaçari era uma fábrica já existente de outra montadora, mas vocês estão tendo que refazer muito, especialmente da parte tecnológica. Como é que foi possível isso? As autoridades brasileiras, federal, estadual, municipal, ajudaram? Foi um diálogo mais fácil? Alguma coisa facilitou? Teve uma conscientização da importância disso? Qual foi o segredo de ter uma chegada tão rápida de uma produção tão complexa como carros elétricos? Carlos, é indiscutível que a participação do governo federal, a posição do presidente Lula com o governo como um todo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sendo um baiano, e certamente entendendo da importância do desenvolvimento da indústria em regiões como o Nordeste e Norte brasileiro, são fundamentais, colaboraram efetivamente para que a BYD investisse no Brasil com muita seriedade. A BYD, se você observar o modelo do BYD Seal, que é um coupé que está fazendo um sucesso tremendo aqui no Brasil, mais de 70% das suas partes e peças são produzidas in-house, são produzidas dentro de casa. E essa cultura de desenvolvimento de partes e peças com fornecedores locais, seja da própria BYD ou seja de outros, para trazer para dentro da planta em Camaçari, ela vai ser efetivada aqui, para que a gente consiga controlar o custo para ser competitivo com o produto final.
vencendo todos esses desafios que a gente sabe que existem no Brasil, que já foram profundamente estudados, né, pela nossa equipe fiscal, pela nossa equipe legal, né, tributação amplamente avaliada, e por isso que esse debate com o governo, né, que permitiu que a reforma tributária reabrisse programas como o automotivo de regiões de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, quer dizer, dando competitividade para uma planta para que ela possa ser reaberta em Camaçari, lembrando que partes e peças de um carro elétrico reduzem e muito. E nessa questão você consegue ser mais competitivo em regiões fora onde estão concentradas grande parte de autopeças, como aqui do Sudeste. E voltando ao tema de que nessa competitividade, seja por questão trabalhista, que também foi motivo de muito estudo por parte do time legal da BYD, é que esse sentimento onde o governo estadual e o governo federal se uniram para dar essa noção do que representou uma Ford no passado para Camaçari, do que representa uma BYD no presente e no futuro para Camaçari, para que essa compreensão seja dada pelos sindicatos, pelos trabalhadores, de que uma reabertura permite que sonhos sejam, de fato, uma realidade na geração de emprego naquela região. Ultimíssimo ponto, que temos 2 minutinhos, presidente. A questão do lítio. O lítio é fundamental para as baterias, não só o lítio, tem o coltan, tem outros minerais, mas o lítio, principalmente, é um dos debates de hoje, porque as maiores reservas estão aqui na América do Sul, na Argentina, no Chile, na Bolívia, um pouco no Brasil também, lá em Minas Gerais, nos Estados Unidos, parte na China também. Como que está o fornecimento do lítio para as baterias dos carros que serão feitos no Brasil? Vocês acham que o Brasil será autossuficiente no lítio também? Deveremos importar de países vizinhos, não tão estáveis quanto o Brasil, vide a Bolívia, o que está acontecendo, e um pouco a Argentina também. Mas como garantir que as baterias, os carros da BYD tenham baterias com lítio suficiente para a produção, ou não tem algum gargalo de produção também? Carlos, com tranquilidade, o centro de pesquisa da BYD, em termos de mineral, lítio, nós temos aí a perspectiva de um crescimento vertiginoso global, com uma possibilidade de atendimento por mais de 400 anos com esse minério no que há de reservas estimadas por todo o mundo. A BYD já possui hoje investimento muito preciso na mineração no Chile. A BYD já possui hoje investimento também muito preciso na mineração aqui no Brasil e estudo e expansão. Então, quer dizer, nós temos um grande potencial para que não haja nenhuma dificuldade no fornecimento de lítio aqui no Brasil, para que a gente possa, inclusive, produzir as baterias Blade Battery, que é a bateria mais moderna para os carros de passeio do mundo, aqui em solo brasileiro. E lembrando que, porque o Brasil e Chile são as economias estáveis, como eu mencionei anteriormente, os países onde haja instabilidade política não são motivo hoje de pesquisa e desenvolvimento de novos investimentos por parte da BYD. Então, nesse aspecto, nós queremos cobrir, sim, a uniformidade de fornecimento, né, dos insumos, especialmente o importante como o lítio, aqui na região da América do Sul, e fazer esse investimento para que a gente possa trazer, né, a tropicalização de partes e peças, especialmente da bateria, e um centro de pesquisa, Carlos, para que a gente possa, inclusive, de fazer a demonstração de que a reutilização, né, da bateria, porque muitos perguntam, a bateria de lítio, e o que vai acontecer com ela? Nós vamos demonstrar em pouco tempo no Brasil o que será da bateria de lítio, né, por um curto período, num centro muito forte de pesquisa e de reutilização dessas baterias aqui, para que os brasileiros possam ter a tranquilidade de consumir um carro de qualidade, confiança, com larga performance e autonomia, de algo que vai ter convergência absoluta com o meio ambiente. Só para terminar esse ponto que é interessante, as baterias têm uma duração de 10 anos, mais ou menos, de vida de um carro. Depois dessa... Carlos, não necessariamente, não, porque você tem 1.200.000 quilômetros de uma bateria Blade Battery BYD para um carro. Quer dizer, então pode durar muito mais do que 10 anos. Ela tem 8 anos de garantia efetiva para o consumidor aqui em solo brasileiro. Nós temos ainda carros na China com mais de 10 anos, mais de 12 anos, que utilizam a mesma bateria com lítio com toda a tranquilidade. E depois disso, porque me lembro que é um assunto que a gente tratou lá em Camaçari, mas para explicar para o nosso público, o plano é pegar essas baterias dos carros e utilizá-las como storage battery, né, como baterias para prédios ou para... que há uma transição nessa utilização, mas nós estamos fazendo hoje, Carlos, um investimento aqui no Brasil que logo será divulgado, anunciado e lançado desse centro, né, para mostrar para o brasileiro com toda a transparência do que será o futuro dessas baterias, para que ele saiba que, além dos insumos dela, do lítio, ferro e fosfato, serem, né, reutilizados, né, serem completamente convergentes com a utilização e sustentável, mas de que como será a utilização dessas baterias após a sua vida útil, o seu shelf life,
encerrar nos carros de passeio. Perfeito. Então já fica aqui o convite quando esse anúncio será feito. Conosco. Vamos lá, com certeza a gente falará aqui direto na BMC. Presidente, teria muitas outras perguntas aqui, mas vamos deixar então para o nosso próximo papo. Para que a gente possa voltar, né, Carlos? Com certeza. Fica aqui o convite para próximos anúncios e próximas novidades. Parabéns mais uma vez pelos resultados dos carros impressionantes, de fato, dos carros da BYD. E, de novo, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui conosco hoje. Eu que te agradeço, cara. Lembrando que para você e para aqueles que quiserem comprar, esse mês é seguro grátis, revisão grátis, é tudo do melhor carro elétrico no Brasil. Perfeito. Fica aqui então a informação para o nosso público. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a vocês que seguiram a gente aqui no nosso BMC Talks. Voltamos na semana que vem com mais um convidado especial para falar de política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite e até mais.